Quem diria que seria um cubano que iria derrubar essa cultura woke no mundo corporativo? John Deere, Jack Daniels, Harley Davidson, Ford. O que essas 4 empresas têm em comum? Empresas com consumidores predominantemente conservadores, mas que aderiram a políticas woke. Graças a esse cineasta cubano, essas políticas estão caindo uma a uma, porque os consumidores não ficaram nem um pouco contentes com as informações que foram reveladas. Woke bitches, this is America! Mas antes de tudo, não esquece de deixar aí o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e aciona o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Tudo começou com a empresa Tractor Supply, que é uma empresa que vende coisas para jardinagem, agricultura, é quase que uma agropecuária. Como que uma empresa dessas acha que é uma boa ideia virar woke? E eu vou explicar o que aconteceu com a Tractor Supply, que o que aconteceu com as outras empresas é parecido. Ele recebeu várias denúncias mostrando que o ambiente de trabalho nessa empresa estava parecendo mais o DCE da Federal. E não era algo isolado, era algo sistemático, porque ele recebeu muitos exemplos. Essas empresas abraçaram fortemente o DEI, que é uma sigla para políticas inclusivas, e também ESG, que é aquelas políticas ambientais. Ambos os casos você deixa o produto e os consumidores de lado para dar lugar à militância. A Women's Rights Campaign, que apesar do nome bonitinho, é uma organização que ranqueia o quão woke uma empresa é, ranqueou a Tractor Supply com nota máxima. Para ter nota máxima num ranking desses, você tem que atender alguns critérios, como ter benefícios inclusivos para seus funcionários, cobertura de saúde igual para indivíduos transgêneros, sem exclusão de cuidados médicos necessários. Sabe o que significa sem exclusão de cuidados médicos necessários? According to the definition at the Human Rights Campaign website, yes, in fact, equal health coverage for transgender people means that they are paying for transitions. Isso mesmo. O cliente da Tractor Supply, assim como de outras empresas que eu vou citar depois aqui, está ajudando a financiar mudança de sexo. Outros fatores que ajudaram a empresa a ter nota máxima: receber nota máxima em treinamento interno e cultura inclusiva. Fornecer 4 módulos de treinamento interno LGBTQ+, incluindo um treinamento de interseccionalidade. E eles também estavam patrocinando o show de drag queens para crianças. Kids were exposed to this family-friendly drag show. Bem, o vídeo que ele fez denunciando a pressão dos consumidores, as ações caindo, deram certo e a empresa divulgou uma nota dizendo que vão abandonar o financiamento dessas pautas que não tem nada a ver com o campo deles para voltar a financiar causas como educação na agricultura, bem-estar animal, causas relacionadas aos veteranos e boa vizinhança. Ótimos resultados, né? Mas não foi o fim da história. Depois desse bom resultado, ele descobriu que a mesma coisa estava acontecendo com diversas outras empresas. A John Deere, por exemplo, tinha vídeos incentivando o uso do pronome neutro e dizendo que ia punir quem não usasse linguagem inclusiva. I use inclusive language in conversations and do not make assumptions about others' gender identities and sexual orientation. I seek to be a lifelong learner and support the LGBTQ community by educating myself about legal and cultural discrimination throughout the world. A Jack Daniels estava também super bem ranqueada naquele Human Rights Campaign, no ranking de quão woke a empresa era. A Harley Davidson financiando eventos de orgulho LGBTQ+, onde o evento arrecadava fundos até para financiar a transição de sexo em crianças, show de drag queens, para que toda aquela aberração que a gente acabou de mencionar. Harley Davidson supported this Babes Ride Out event where they brought 30-plus bikes for riders to enjoy and use throughout this Central California ride. Now, what do you think they did at this ride? They raised $6 grand for Planned Parenthood. Yes, Planned Parenthood, the place that murders babies. Então era muito similar o que acontecia em todas essas empresas. Estou passando bem rápido por cima de cada exemplo, mas ele fez vídeos de mais de 10 minutos sobre cada uma dessas empresas, com fotos, documentos e como isso acontecia dentro da empresa e até publicamente, repasses para esses eventos, rankings, tudo tá lá no canal dele. Ele identificou que isso pode acontecer de 2 formas. Ou é algum funcionário da empresa que tenta transformar a empresa num instrumento político dele, ou o negócio vem de cima, quando os caras substituem o CEO e o CEO tenta implementar essa cultura em todos os setores da empresa. Algumas vezes o próprio Estado dá
privilégios para empresas que aderem a esse tipo de política. Algo que também foi identificado é que durante a pandemia e pós-pandemia, os CEOs dessas empresas foram substituídos. Então todo aquele intervencionismo estatal pode ter sim influenciado na troca de CEOs que vieram implementando essas políticas pós-pandemia, mas que estão durando até agora. Porque a pressão que o Rob Starbuck fez nessas empresas deu resultado e todas elas tiveram que lançar uma nota dizendo que estão abolindo essas políticas woke e restabelecendo o normal de quando a empresa tinha um ambiente de trabalho neutro. Que é justamente isso que o objetivo do Rob Starbuck. Ele não quer que a empresa agora dê uma guinada para o outro lado. Ele simplesmente quer que o ambiente de trabalho volte a ser normal e não um centro acadêmico do DCE lá, o sindicato totalmente politizado. Então, parabéns ao Rob Starbuck. O trabalho que ele está fazendo lá acaba refletindo aqui no Brasil, porque empresas como a John Deere, não ia adiantar nada a gente fazer pressão aqui no Brasil se a sede dela é lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente, essa política, a abolição dessas políticas também vai surtir um efeito aqui no Brasil. E a gente tem que usar isso como lição e ficar de olho nessas empresas que têm um público, os consumidores predominantemente conservador, deixar elas cientes que essas políticas woke são intoleráveis. Isso não é nem um radicalismo da nossa parte, é simplesmente exigir que o ambiente de trabalho volte a ser um lugar neutro e não um centro de doutrinação de esquerda. Fico imaginando o agricultor lá que odeia esse tipo de coisa, sabendo que ajudou a financiar quando comprou um tratorzão da John Deere. Pelo menos agora eles terminaram com essa palhaçada. Falou!